noite, salve, salve! Estamos aqui com mais um episódio do podcast Cá Entre Nós. E sejam todos muito bem-vindos, dando aquele salve, aquele alô, aquele carinho para Caio do Estúdio Rocon. Caio, valeu! Mais uma vez aqui para este podcast maravilhoso e recebendo também uma pessoa maravilhosa. Deixa eu apresentar ele para vocês, gente. 29 anos, cairuense, fisioterapeuta, é professor, escritor, especialista em sexualidade, decorador nas horas vagas, é ariano, é garoto propaganda, ele é Faltou dedo. tudo. Faltou dedo pra Quem ele é, gente? Quem ele é? Rafael Freitas. É Ele. isso aí. Rafa, seja muito bem-vindo, bem-vindo. Rafa. Oi, gente, boa noite, tudo bem? noite. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todas vocês, na verdade, pelo convite. Gostaria de cumprimentar vocês que estão aí nos assistindo, fiquem à vontade, nós com certeza estaremos. Com E certeza. é isso aí, vamos Muito começar à vontade. nosso podcast, porque a gente tem muita coisa boa para conversar. Olha, a gente é apresentador já. Daqui a pouco Descobrimos tá um aqui no apresentador nosso no lugar. lugar. E você faltou colocar aí no Ele é seu... bonito. Não vou falar, eu não vou falar isso. Você tá me Além obrigando, de- ela tá me chantageando, gente. Esqueceu de falar 2 itens. Uma, apresentador, porque ele já apresentou programa lá na isso aí eu TV não sabia. Câmara, em Cairo, vários. Deixa eu ver aqui. E, para começar, a outra fama que me disseram, porque eu particularmente fiquei assustada. Te disseram? Ai, Me informaram, eu tenho um print. Professor print? Carrasco, Rafa, como assim? Dizem que a informação mora ao lado. Eu queria saber se é verdade. Olha que professor Carrasco, e eu assumo. É assim, eu não sou de Professor- correr do pau, não. Mas dizem que você gostam já pegou desses. a aula do Rafa? Peguei 2 aulas. 2 Foi aulas. suficiente. É importante Já lembrar que... colocou neste estandarte. Importante Foi. lembrar Não, que mas ano assim- que vem ela vai pegar a matéria inteira, né? 2024.1. Rafa, peraí. Tava brincando. Eu tava brincando. Eu juro. Na verdade, não fui eu que falei, são os meus colegas. Mas... Pronto. Atenção, Só estamos colegas, seguindo a Tá informação, bem né? assim, né? Comece a se Não é- manifestar não são nesse palavras momento. minhas. Pode ligar, gente. Mas, Meus Rafa, colegas, que prazer ter você aqui. O Rafa é um ser humano incrível. Sou muito suspeita pra falar de Rafa. Quando as meninas fez, que tal a gente trazer Rafa pra cá? Eu disse, gente, não, cara. Fico muito à vontade, porque Rafa, eu conheço o Rafa já há um tempo. Conheci através da TV Cairu. E aí eu bati no papo com ele. Nossa, que fantástico as explicações. Então não se espantem com os nossos brinquedinhos de hoje. Porque vamos tem falar muito de a ver. novo, né? De sexualidade. Mais um assunto que as pessoas gostam Dessa vez um muito, né? pouco mais profundo. É, que tem o pinto hoje, tem o útero, né? A simulação de um sistema uterino. né? Isso, E útero. uma pepeca. Mais um. Olha o nome Pinto, que ela deu. O E nome a pepeca Pinto. está olhando para mim novamente. Tá olhando. Vamos Mas a começar gente vai falando sobre isso. Vamos começar a falar primeiro sobre a fisioterapia pélvica. Porque Isso, que é a especialidade sua dele. especialidade, exato. Então, eu sou fisioterapeuta pélvico, vocês já anunciaram. A fisioterapia pélvica é uma área que transformou a minha vida dentro dos aspectos de entender a sexualidade. Porque a gente acha que, enquanto fisioterapeuta, a gente só está disponível para o outro para cuidar da função muscular, articular, da disfunção pélvica, enfim. Mas eu particularmente, mudei bastante a minha forma de pensar a sexualidade, bastante a forma de enxergar o outro, inclusive de pensar no que o outro tem de bom a nos oferecer. Porque, enquanto profissionais de saúde, a gente fica apegado a pensar no que o outro tem de restrição. Eu particularmente prefiro pensar no que o outro tem de bom a oferecer, quais são as suas potencialidades, para, a partir disso, a gente melhorar a função sexual, a função pélvica, a função do útero, a função da próstata, a função do músculo, seja lá qual for o tipo de disfunção que esse indivíduo ele vem apresentar. Então, a fisioterapia pélvica é uma área da fisioterapia regulamentada pelo Conselho Federal de Fisioterapia, que é o COFITO, acompanhada pelo CREFITO 7, aqui na minha região. É uma área regulamentada, eu tenho especialização em fisioterapia pélvica masculina e feminina, porque a gente também tem a gente se acostumou a pensar que a fisioterapia pélvica ela é uma área de atendimento só para as mulheres. Eu já vou lhe cortar, porque senão você vai falar todos os assuntos. E a gente vai ficar sem pergunta. É. Aí agora já disparou aqui um monte. Aí, ó, Um monte. calma. Vamos lá. Não, eu começa. queria começar, já como Vá. um bom professor de anatomia, Vá. né, que você definisse pra gente o que é esse assoalho pélvico. Eu tenho uma raiva desse assoalho pélvico. Rapaz, Então,
Então, o assoalho pélvico, ele é o foco da fisioterapia pélvica, né? O assoalho pélvico é uma rede de estruturas que vão sustentar e dar estabilidade para os órgãos baixos, os órgãos pélvicos, o útero, o sistema urinário, o sistema reprodutor. Então, ele é uma rede de apoio formada por músculos, fáscias, ligamentos, articulações. Então, todas essas estruturas vão sustentar e dar apoio às nossas estruturas orgânicas, dos nossos órgãos. E a gente já pensa que uma disfunção nesse assoalho pélvico pode comprometer toda a estrutura pélvica de um indivíduo. Seria uma rede, Rafa? Uma Seria rede uma que rede, segura seria uma músculos, rede. né? É uma coisa formada que- pelo diafragma pélvico e urogenital. A Que primeira pode fazer muito bem e muito mal, São né? Porque duas se não camadas cuidar... de estruturas, né? A de cima é o diafragma pélvico, a de cima é o diafragma urogenital, que são esses músculos que estão aí na região Eu da aprovei a vagina, anatomia, graças a Deus. na região peniana, esses músculos que envolvem aí essas áreas. Essa parte. Agora, deixa eu te falar outra coisa rapidinho Ela aqui. quer porque... tirar todas as perguntas da prova que ela perdeu. Calma, porque você já estudou, a gente está aprendendo hoje. E ela tá Eu estava lendo sobre fisioterapia pélvica e eu fiquei realmente impressionado, porque eu não conhecia, real. Assim, os benefícios, principalmente, né? Trata de menopausa, cólica, constipação, incontinência urinária. O negócio é bom, né? Não só isso. Costumo falar que a fisioterapia pélvica, as pessoas costumam achar que a fisiopélvica é uma área que quando a gente associa diretamente a contrair e relaxar, ou ao pompoarismo. E eu costumo falar que o pompoarismo ele é 0,01% das possibilidades que a gente tem dentro da prática clínica. E aí a gente vai tratar desde disfunções coloproctológicas, dificuldade para evacuar, constipação intestinal funcional, paciente que tem, inclusive, incontinência anal, que é a perda de fezes, incontinência urinária, pacientes que estão ali na andropausa, na menopausa, a dismenorreia, que é essa dor, principalmente aí no período menstrual, paciente com vaginismo, que é a dor à penetração por um espasmo da musculatura da vagina, disfunção erétil nos homens, a dificuldade de ejacular, tudo isso, Rafa, E é muito tratado. mais. Tudo isso é Tudo isso tratado pode ser tratado com a fisioterapia, o que muita gente não sabe. Quando o Preto Não fala, sabia. eu também fiquei Passada boca com aberta. tanto de coisa. Quando a que gente cuida. começa a ver a fisioterapia, porque quando fala fisioterapia, joelho, pé. A gente pensa logo A na gente pensa lógica, logo, né? mas quando fala fisioterapia pélvica, o que é isso? O que, que a gente vai falar? E E quando a o gente vê tanto que de é benefício que traz é muita E é impressionante. engraçado Sem porque dúvida. pra gente cair lá onde a gente quer, né, na sexualidade, e hoje a gente vai falar um pouco sobre sexualidade masculina também, é muito interessante porque todas essas disfunções que os homens, principalmente, né, as mulheres também, claro, mas os homens sofrem e não querem falar muito sobre isso, como impotência sexual. Que mais, Rafa? Me ajuda aí. Ejaculação Ejaculação precoce. precoce. Isso mesmo. A diminuição do apetite sexual, perda que é o da libido. libido sexual. Né? As disfunções hormonais que vão recair em toda essa função sexual masculina também. E a crise de identidade masculina. isso. A andropausa. A andropausa também. Qual é a idade? Então, a gente costuma pensar em torno dos 50 anos. 50 Hoje a ciência ela diminuiu um pouco essa taxa. Existem estudos que já mostram que existem homens acima dos 45 anos, acima dos 43, 45 anos, que já entram no período de andropausa previamente antecipado. E é importante que esse homem atente para essas disfunções, que na verdade é fisiológico, é um processo fisiológico masculino. Todo homem ele vai passar por esse período. É importante que ele compreenda o período que ele está vivendo, as alterações que vão acontecer nesse corpo e, principalmente, como ele irá lidar com todas essas alterações, que para a gente é o mais importante. Eu acho que esse é o fator, porque ainda há aquele conceito formado. Então, o preconceito consigo é impressionante. E aí agora, Rafa, como é que vai tratar a cabeça deste homem que foi ensinado? Olha, seu pinto tem que subir. Seu pinto não pode... Mas não tem hormônio para isso. Não tem hormônio pra isso. Seu pinto vai ter que subir. Você não pode gozar rápido. Eu tô falando bem no popular, porque Mas é isso mesmo cultural. que a gente entende. É cultural pra caramba, cultural. né? E o homem sofre pra caralho, que é uma pressão que a gente não faz Sofre. ideia, né? Isso É um é sempre muito bom, dizer preconceito. sempre o cara, o fodão, o que a transa vai ser gostosa.
forçosa, que o pau vai estar sempre duro. E aí na agora, realidade, como né? é que lidar com isso? É. Como lidar com essa coisa de, mas meu pai me ensinou lá atrás que eu não posso fazer essas coisas. Não pode broxar. Até posso a broxar. procura por um profissional para tratar, que acho que é o ponto mais difícil, né? Muito Para difícil. chegar até um profissional e dizer, olha, eu tô falhando aqui, eu tô precisando disso aqui. Sim. A procura do homem Sem dúvida. ao médico é mais difícil, imagina numa área dessa, Sem né? Deve dúvidas. ser bem pior. A gente esbarra em 2 fatores importantes. Entender o que é cultural, o que veio do meu pai, que veio do meu avô, que veio do meu bisavô e que assim perdurou por várias gerações, na verdade. Uhum. E o que é meu? O que é meu enquanto indivíduo, porque a gente precisa pensar no outro não só como sendo o reflexo do meio em que ele viveu, das vivências, da cultura, mas daquilo que ele realmente acredita. Isso é importante falar, porque quando a gente vai esbarrar numa questão como a sexualidade masculina, a gente vai entender que o fator cultural, evolutivo, né, histórico familiar, a criação castradora e, principalmente, quando a gente fala dessa criação castradora, a gente está pensando no calar-se, porque o homem pouco tende a demonstrar aquilo que realmente precisa ser dito. Você Que tocou são num as suas ponto importante. emoções, que são os seus sentimentos. Uhum. Então, essa vivência construída ao longo de séculos vem mostrando que ainda hoje a gente colhe os frutos desse processo de evolução do homem, né? A gente fala do homem enquanto ser masculino e do homem enquanto ser humano. Então, é muito difícil a gente encontrar pacientes que vão no consultório para apontar disfunção erétil ou algum tipo de disfunção sexual, porque isso mexe, acima de tudo, com a autoestima desses indivíduos. Total. Então, isso é uma dualidade muito grande, porque eu entendo que se mexe com o meu autoestima, eu preciso tratar. E nos homens a gente esbarra em outra questão, que mexe com o meu autoestima, mas eu não posso falar disso. Porque como o outro vai me perceber, vai me observar, vai me julgar, não vai julgar, como ele vai me ver diante da sociedade? Eu gosto muito porque Lacan ele traz uma fase importante sobre o homem. Ele diz o seguinte, que o homem ele é um ser superior à mulher no pensamento masculino, graças à sua sexualidade. Se você retira a sexualidade ativa do homem, ou seja, esse homem automaticamente, psicologicamente, ele vai tender a se ver inferior às mulheres. Porque se eu não sou capaz de satisfazer a minha esposa na cama, eu não posso gerir uma família, eu não posso gerir a minha finança, eu não posso gerir o trabalho. E é por isso que a gente esbarra em muitos homens que, porque de uma disfunção sexual, eles vão apresentar uma crise no casamento, uma crise no trabalho, uma crise de ideologia pessoal, que é a crise de identidade, e uma crise nas relações interpessoais. Ô, Rafa, como é? Ele falou tanta coisa. A cabeça fica Controla, Rafa. gente. Controla, senão a gente vai acabar a pauta aqui. A gente não vai Não, acabar 2 horas, daqui a 2 horas. Eu queria voltar nesse ponto que você falou sobre essa questão da mulher, né, e o homem. E como que você tem lidado com isso no consultório? Esses homens, numa era onde as mulheres estão muito mais empoderadas agora. Sem dúvida. Entendeu? Sim, então, muito mais. Exigentes demais. Isso. E eles se sentem mais cobrados também. Sim. Fora que hoje em dia muitas mulheres abrem a boca e dizem a gente não precisa tanto do homem como precisava antes em relação ao sexo, né? Que a mulher hoje se descobre de outras formas também. E isso é o que mexe muito com o homem. Aham. É entender Que que isso. não existe mais uma condição Necessidade de do homem. limitação ou uma condição de necessidade associada à figura masculina para com o homem. Isso. Então, isso esbarra na crise de Interessante. identidade masculina. E os deixa mais inseguros também? Sem dúvidas. Sem dúvidas. A gente não pode generalizar, porque a gente entende que hoje, ainda assim, existem muitos homens que abriram o pensamento e quebraram esse ciclo de machismo. Graças a Deus. O que é muito Verdade. importante a gente falar disso também, porque quando o meu bisa fere, o meu avô fere, o meu pai fere, não necessariamente eu preciso Você precisa ferir ferir. as minhas ideologias e a ideologia do outro. Então, quebrar o ciclo é muito importante. Fantástico. Mas aqueles que não quebram, eles barram ainda no machismo, Sim. que é impregnado na sociedade masculina, e não há por que a gente falar que não existe. Ele existe. E o machismo, ao contrário do que a gente está falando, associando isso à crise de identidade, por exemplo, o machismo não é tratar alguém mal, o machismo não é colocar as mulheres abaixo
do nível que elas deveriam ser. O machismo é algo muito simples para além disso. O machismo é a própria condição do homem ao se perceber um ser sexual. Quando eu falo de sexualidade, eu não estou falando só do ato sexual, estou falando de ser humano, de conquistas e de tudo mais, colocando a masculinidade acima de todo e qualquer outro gênero. Então, a gente tem que entender que mulheres e homens, né, eles estão no mesmo patamar. E aí o feminismo, ele vem justamente para combater esse machismo e dizer, opa, Já chega! nós somos Calma, mulheres e a gente ocupa calma. o mesmo degrau. E aí muitos homens, quando não sabem lidar com essa evolução, que com o passar do tempo as mulheres vêm conquistando seu espaço, Sim. e isso é muito justo que aconteça, eles entram na crise de identidade. Essa crise de identidade não é simplesmente a depressão, não é crise de ansiedade generalizada. A crise de identidade todo homem passa por uma crise de identidade. Na verdade, todo ser humano ele vai passar por uma crise de identidade. E a gente entende que quando esse indivíduo sai da infância e vai para a fase adulta, ele sai de uma condição limitante, que é uma condição de completa necessidade do outro. Quando eu sou criança, eu preciso dos meus pais para pagarem a minha escola, para comprar o meu material. E eu esbarro numa vida completamente diferente, onde eu preciso me afastar dos pais, aqueles que se afastam, onde eu preciso construir a minha identidade enquanto ser humano, e aí eu vou me perguntar quem eu sou no mundo. Então, a primeira crise de identidade é essa. A crise que esbarra com o machismo é aquela crise em que o homem vai dizer, opa, essa mulher ela já não depende mais de mim. E aí... se assustam e aí? e cai fora. E né? aí que ele esbarra no sentido de entender que se eu acredito que o homem deve ser o centro de tudo e vem alguém e me tira desse centro, eu fico completamente deslocado. Mas não Ainda podem mais a ser questão- complementares? Mas a questão sexual ainda Devem pesa ser mais, complementares. Desse Deveriam, homem, pelo entendeu? menos. Devem ser. Outra coisa, a função sexual do homem altera muito quando essa crise de identidade chega. Porque na cama... Bora falar disso? Ah, eu não entendi. Não, é porque foi uma amiga. sabe? A gente estava conversando dessa mesma amiga. A mesma amiga. No dia. Ah, eu Porque tenho na uma amiga, cama- Rafa. Na cama, esse homem vai dizer, opa, eu tenho uma mulher aqui comigo. Uma mulher que sai da condição de deitar para usar-te e vem para a Gente, aqui, posição tá? de dominação. As mulheres têm ocupado diversos espaços e um deles é a cama. Então, para o homem entender que a Gostei. mulher está ocupando um espaço além do social, que é o espaço sexual, no empoderamento, na mulher que se veste muito bem para a relação sexual. Que não na depende mais que dele, não né? depende Ai, necessariamente nem da questão Eu gostei do necessariamente. financeira, Porque necessariamente. Isso. Se você quiser nem da depender, tá questão tudo bem financeira E e nem da questão afetiva. Sexual também. Lógico que a gente tem que entender que a gente sempre vai precisar do outro. Sempre. Não existe essa de que eu sou completamente independente. Mas eu necessito o básico do outro que eu necessito é o básico que eu necessito para manter a relação como casal e não uma relação de dependência. Isso. E é isso que fantástico. o machismo impregnado, né, que é o patriarcal, ele Ainda segura não entende, não e dá pra entrar plantou na cabeça. mente desses homens. Então, desconstruir isso é muito importante. E como é que a gente faz? A gente bota ele lá Gente, no... essa amiga tá bem no né, útero, hoje. né? Que amiga curiosa que você Olha esse tem. caderno dela. Não, deixa aqui no caderno. Tá um pergaminho Olha só, de perguntas aqui. das que eu posso outras. fazer? Gente, ela Eu tá estudo. hoje. Não, Rafa. Você sentou com sua amiga ontem, não foi? Você se encontrou. Eu tive uma entrevista com ela, rapaz. Ela teve uma consulta com essa amiga dela. O caderno Olha, inteiro. tem um pergaminho aqui. Muito, não, isso é porque você Ela não tá Maior que o papiro dos egípcios, sem dúvida. Gente, Tem é um porque a gente tem que pergaminho. aproveitar. O outro é porque a sua amiga tá assistindo e quer saber a resposta. Vai. Eu já não sei mais o que a gente estava falando. Qual dessas 500 perguntas? Olha aí, fizeram Olha rasgar minha isso. calça. Olha Vamos isso. parar com isso, gente. Deixa o meu caderno aqui. Tem muitas perguntas. Eu não posso fazer nada se vocês não estudam, dá licença. Eu tiro 9 em anatomia. Que Olha, então, como tá isso metida. deixa eu aproveitar aqui Mas o ela professor. tá. Pergunta que sua Vamos, amiga tá professor, curiosa. De volta. A pergunta, voltando um pouquinho, era isso. Como é que a gente faz para desconstruir esse homem mesmo, Perfeito. entendeu? Ai, Que vem com agora toda... é- Vamos falar sério. Não, eu tô falando sério. Eu tô falando sério, não tô entendendo.
Porque, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fala de mulher independente, assusta. Isso eu tô falando financeiramente. Sim. Imagina sexualmente na cabeça de um homem. Que, pô, a mulher não precisa de mim pra cacete nenhum agora. Imagina a trava que deve ser. É o quê? Não, precisar precisa, mas não é aquela dependência não de é antigamente, que a necessariamente mulher como o servia Rafa para ser falou. usada, né, entre aspas, pelo cara. Antigamente era só Pra isso, ser aquilo só. objeto de reprodução, né? Exato. Isso. Hoje Hoje em não dia é você mais se isso. masturba, você tem seu brinquedinho, faz sem ele se Você quiser. mesmo sabe. Você se masturba quando você quer. Entendeu? Você tem seus Não brinquedinhos. me Então, faça falar. como agora tirar? Hoje é. Principalmente, eu não falo nem assim, jovens, que dá pra ainda mudar. Mas dessa que eu tô te falando, dessa que vem de lá de trás, de muitos anos. Imagina a cabeça de um homem que tem lá seus 50, 60 anos, vamos supor, que foi ensinado a isso. E hoje dizer assim, olha, sua mulher não depende de você não, tá? É foda. Vamos dar uma baixada de bola. Isso deve dar um... E você sabe qual é a merda aí? Porque a zorra toda, você falou desse povo antigo. Mas hoje a gente vê uma Ainda? geração de meninos com 15 anos, 16, com o mesmo pensamento Mas é e da caminhando geração, nessa mesma né? loucura, pô. É Então, do tradição, olha. para você não desconstruir é uma pode. miséria, é barril. Porque o pai passou do avô, do bisa, tudo pra ele. Esse processo de desconstrução é muito complicado. É muito Principalmente quando a gente está lidando com uma pessoa que tem uma idade mais avançada. Porque a gente fala o Cabeça seguinte, dura. quando a gente está numa idade mais menos avançada, a gente aprende com o próprio convívio social, nos faz repensar algumas coisas. Não é simplesmente um brinquedo de Lego que eu desmonto e monto. Desfazer ou ressignificar tudo isso não é tão simples quanto parece. Isso depende não necessariamente da imposição feminina, afinal de contas não existe mudança por imposição, por aperto. A mudança ela realmente tem que ser o resultado de uma construção do casal, mas é necessário que essa mulher ela se empodere ainda mais. O resultado da mudança é o homem compreender que o outro indivíduo ele está ao meu lado e que eu preciso me adaptar à realidade do outro. Porque é isso que é o relacionamento. O relacionamento é um processo de adaptação. A gente se adapta e outra coisa, a gente espera que o relacionamento, a gente espera que o amor nos livre de muita coisa que não vai nos livrar, inclusive de sermos seres altamente desejáveis e desejantes. Então a gente espera que o amor tire essa condição de nós. Então quando esse homem entende que essa mulher, ela necessariamente não está no lugar da minha avó, não está no lugar da minha mãe, não está no lugar da minha bisavó, ela está no lugar dela, na construção dela, no processo de amadurecimento psíquico dela, ele automaticamente consegue quebrar alguns ciclos que são. Não é fácil, mas necessita de terapia. Para muita tudo, conversa, terapia. que é o Para que tudo. você está migrando justamente para essa área, né, Sim. Rafa? Vamos Sim. falar um pouquinho dessa psicanálise que você Sem dúvida. já está se formando aí em psicanalista e vai juntar o útil ao agradável, porque vai O usar a útil ao fisioterapia pélvica e a psicanálise. Olha que E a massa. E eu acredito Perfeito. que é justamente por entender essas questões, a partir né, de Rafa? todas as questões que ele De já todas as outras questões. teve que Tem lidar, que ter né? a parte, né, psíquica Sim. aí envolvida, porque quando o homem tem preconceito até de fazer um exame, Alguma coisa está errada. tem algo errado. Um exame que é benéfico para ele. É, e outra coisa que você estava falando dessa questão social toda, de tudo que envolve esse campo masculino, eu estava pensando aqui, meu Deus, nesse aspecto de desconstrução, né? Quando que isso vai acontecer? Porque pelo andar da carruagem já era para ter muita coisa Teria melhorada. evoluído e... Aí a gente hoje vê o quê? Os números de casos de feminicídio que só aumentam, né? Parece que a gente está evoluindo, né? Chega uma hora que você... Que porra é essa? Né? Que a gente Tá está aqui regredindo. falando e parece que os caras... Muito e bom, tudo Preta, ligado a isso. você tocar nesse ponto, porque muitos casos de feminicídio, eles estão associados, inclusive, a tudo isso que a gente está falando. Perfeito. Que é o não saber É a origem lidar de tudo também. com a independência do outro. Vocês percebem que muitos homens hoje, por exemplo, eles assassinam mulheres porque essas mulheres se posicionam em relação ao seu relacionamento e decidem terminar um ciclo de abuso, um relacionamento tóxico. Essas mulheres, elas conquistam seu espaço e aí elas decidem assumir a família, assumir o trabalho, assumir a vida e não necessariamente ficar dependente desse homem. Então, quando eu tenho esse apego por esse processo patriarcal, esse processo, necessariamente eu não vou querer que o outro se desprenda de mim. E quando eu não quero que o outro se desprenda de mim, obviamente,
é aquele papo que a gente ainda hoje conhece. Se você não pode ser minha, obviamente você não pode ser de ninguém. De mais ninguém. Então a gente posse, esbarra né? ainda nessas questões e tem tudo a ver com o que a gente tem conversado. Então a gente tem pensado que hoje o feminicídio ele está presente por diversos aspectos. Não é só esse, mas o principal desses é o próprio processo de construção da relação. Porque eu não vou culpar a mulher por isso de forma nenhuma, mas eu vou alertar, atentar essas mulheres que o homem que pratica feminicídio, ele pode dar alguns sinais durante essa relação. E aí a gente vai associar isso ao alto nível de controle na relação, ao controle emocional dessa mulher, que é realmente o querer tê-la na palma das minhas mãos. Ele pode ser um homem, um abusador, no sentido de ser um homem narcisista, que é o que a gente trabalha na psicanálise. Então, é necessário ficar atento aos sinais, porque não tem como compreender um homem que é perfeitamente adequado para a relação do casal e, do nada, ele assassina a sua esposa. É muito louco isso. Existem Freud sempre explica. indícios, sinais que a gente precisa ficar atento. Então, mulheres, fiquem atentas em relação a isso. E homens também fiquem atentos, porque existem Os mulheres principais também interessados. que possuem essa forma possessiva Desejo de de lidar com o Tem. outro. É a questão de É posse. importante falar isso, né? Porque tem a Lei Maria da Penha, mas não tem. A Lei Maria João. Essa Não, parte João da- da Penha. João da Penha. Essa Maria parte da da Penha, João da Penha. psicanálise, aí você vai explorar bastante Freud, né? Freud, Lacan, Winnicott, diversos autores, né? Porque Freud ele é o pai da psicanálise. Mas depois de Freud, nós tivemos muitos outros psicanalistas que conseguiram estruturar a psicanálise junto com Freud. Freud ele era assim um cara que, se vivesse hoje no século XXI, a gente já tinha cancelado. Ou ele estaria louco. me deixa comigo, Vocês terem uma Freud. ideia, Ele falava umas barbaridades, né? você tem uma ideia, cancelada. Freud, no tratado dele que fala sobre a sexualidade, né, as 3 teorias da sexualidade, ele vai tratar a homossexualidade como uma disfunção, como uma doença. Isso né? há quantos anos atrás? Mas aí a gente Imagina. precisa passar pano para Freud, porque Tem outras Freud, coisas. Ele falou apesar de algumas coisinhas boas sempre, também, né? sempre Uma estar à evolução. frente do seu tempo, Exato. Freud ele vivia numa época, numa sociedade que nós não vivemos, não Extremamente vivíamos, que nós não preconceituosa. estamos lá. É. Então, assim, lá esses conceitos novos sobre sexualidade não existiam. Então, automaticamente, eu preciso acompanhar a sociedade. Tanto é que depois, quando ele está morrendo, perto de morrer, Não foi ele bem isso que eu cria quis dizer. outro tratado e se retrata. E ele tira a condição, por exemplo, do homossexual de ser uma doença, de ser uma disfunção, e coloca isso para a normalidade. Então, a gente passa o pano porque ele se retrata. Passa o Ele se pano retrata, pra vamos Freud. passar Vamos pano passar para pano pra Freud. Freud, Tô dizendo ali, né? olha, não foi bem isso que eu quis dizer. E olha quantos vêm depois deles e vão mudando, porque... Caem lá de sobre novo, né? isso, entende? É uma coisa muito Ainda doida. Tem gente que acha que é o que Freud pensava não sei quantos anos atrás. Uhum. Não, mas ele era pra frente. Mas ele falava muito sobre a questão da infância também, que os nossos Sim. traumas atuais Sim. têm origens, né? Você pode falar melhor pra gente, geralmente na primeira infância. Isso. Das Na verdade, crianças. o foco da psicanálise é estudar a sexualidade. Porque Freud ele fala que nós nascemos com uma pulsão de vida e uma pulsão de morte. E a sexualidade ela está dentro dessas pulsões. Então, desde quando a gente começa a amamentar no peito da nossa mãe, a gente já começa a desenvolver a nossa sexualidade, a nossa identidade. Por isso que é importante a gente falar da importância da amamentação, do olhar nos olhos da criança. Porque imagina esse ser que vem ao mundo sem nenhum amparo, completamente dependente do outro. Ele necessita criar um vínculo. E esse vínculo é com a figura materna, não necessariamente a mãe, mas uma figura que represente a mãe. Então, no decorrer dessa infância, a gente pode passar por diversos traumas. Coisas simples que do dia a dia podem acontecer, a gente não dê tanta relevância, como, por exemplo, uma surrinha que a gente vai dar num filho no meio da rua, na frente dos colegas. Né? Isso pode repercutir futuramente, se transformar. Esse trauma ele vai ser recalcado, obviamente, para que a gente, tudo que para que a gente não sofra, a gente recalca, a gente guarda essa informação para que a gente não sofra. Fica lá no inconsciente.
inconsciente, que é essa caixinha preta do avião que está lá, inacessível, a gente não acessa ela facilmente como o consciente, eu sei o que eu estou fazendo, o pré-consciente, eu sei o que eu comi ontem, mas o inconsciente eu não tenho como acessar, ele se manifesta. Ele se manifesta através dos sonhos, o inconsciente se manifesta no que eu chamo de ato falho, que eu estou aqui falando e eu vou chamar essa xícara, eu vou pedir uma xícara e eu falo, me passa aí essa Manda, me passa aí essa xícara. E aí eu vou perguntar, você queria uma xícara ou você realmente quer outra coisa? Gente, o que você quer? Isso é um ato falho, isso é um ato falho. Acontece muito. Mas isso é muito interessante. Isso é um ato falho, é uma manifestação do inconsciente, daquilo que Nossa. realmente o seu inconsciente tem gritado. Ai, meu ou Deus. tem ferido, que é a sua Até sexualidade. a forma como a gente verbaliza, né? Sem e tudo dúvidas, mais. sem Olha, dúvidas. isso é Sem isso é dúvidas. impressionante. Então é isso. A psicanálise ela vem estudar essas fases de desenvolvimento oral, genital, anal, a fase fálica, o complexo de Édipo. Tem vários complexos e várias questões que estão envolvidas na infância. E aí esse indivíduo, quando cresce, ele pode manifestar esses traumas no seu comportamento. Tá lá com Aí 40 anos, agora. cheio de conflito. E aí? Cheio de E conflito. agora? Depois dos 40, né? Depois dos 40. Depois dos 40, Tudo o homem, acontece a mulher depois diz que é dos depois das 30 as mulheres. Depois Dizem que de a mulher de Não, eu 30, acho que depois ela é dos 40. revolucionária. Depois dos 40 Eu cai tudo. acho que eu já nasci assim. Ainda Não, bem que eu não mas- cheguei lá ainda. Não, Não, vocês estão perdoadas. Mas deixa eu falar, essa coisa é tão complexa. E olha como a gente começa falando de estrutura física e vem automaticamente. Peraí, que meu sutiã tá aparecendo. É o meu subconsciente. e aí a gente já vem pro lado psíquico mesmo, porque tá tudo muito ligado. Sim. Eu descobri no outro dia, eu tinha um controle emocional, eu sou muito dona da minha mente. E eu tenho um controle emocional muito grande. De repente, placas emocionais. Eu, como assim? Placas fazendo o quê? emocionais? Foi, apareceu meu corpo todo. E aí a gente vai... Você você não questão de sabe. ansiedade, não sei o que, essas ondas tudo Foi, aí. e aí quando eu tava fora de casa, tava ótimo. Quando eu voltava pra casa, O problema era tem casa. alguma coisa aqui. E aí eu descobri que a mesma coisa dessa coisa de, não vou ter relacionamento, porque eu vou ter, porque eu não posso ser feliz pra sempre. Mas essa coisa do relacionamento, toda vez que eu sentia que um relacionamento tava avançando demais, tipo, o cara tava se apegando muito a mim, eu... Mandava vazar. É do meu Você signo. que vazava. É do Eu meu signo. mudava Ela vazar. mandava É embora. meu signo. Mas Olha, não é. Aí vamos eu vim trabalhar descobrir em isso em conversas que Terapia. os meus pais, eles têm uma relação maravilhosa, são separados há mais de 20 anos. Só que mesmo depois de separado, minha mãe meio que ficou a mãe do meu pai. Ela mantém essa relação, né? Muito assim. Então, eu vim descobrir que isso é que me assustava. Eu não quero ser a mãe do meu namoradinho. do namorado. Entende? Às vezes eu não sou mãe nem da minha própria filha. Para- Alô? E Se para estima. além do que você falou, de, assim, Interessante. do que você imaginava, é do que você enraizou no seu inconsciente como sendo uma estrutura de relacionamento. E eu não Isso a fazia gente não ideia conhece. disso. Isso se manifesta. É isso. Automaticamente a sua tendência é Perfeito. afastar as pessoas, porque Muito. você considerou que uma Acostumada forma àquilo. incorreta é aquela, então Nossa, você tende é a fugir. impressionante. Mas Porque você acontece não fazia muito, ideia né? de que isso Menina, estava que doideira, acontecendo, né? Se a gente É, for fazer uma sessão de exatamente. psicanálise, Menina, a gente fica aqui hoje 10 horas. muito se legal. fizer um resgate do passado, a gente vai descobrir E faz. Mas Claro, melhora né? muito a sua vida. Não, mas Depois que é. você Mas consegue. Porque tem coisas que você precisa destraumatizar, né? Claro. Exato. Ressignificar. Poxa. E aí você, acoplado a isso, você acrescenta a hipnoterapia, Uhum. a regressão, que são elementos que estão ali fundidos à psicanálise como mecanismos, né, que vão auxiliar essa ressignificação do indivíduo. É A importante pessoa que faz se terapia e fazer. que não consegue se libertar nem na terapia, o que é que Aí faz? tem que com a nascer de pessoa novo. Aí agora, meu amor, vamos pensar uma reencarnação. O que faz, né? Porque Porque tem pessoas Nasce que de não novo? conseguem. eu nunca fiz terapia. se abrir. Eu também não. Eu mas nunca eu fiz acho terapia, que só em conversa. Mas E eu tem essa preciso, cultura eu, também de gente. que terapia é Todo mundo, caro, né? Na né? verdade, De que terapia precisa é de caro, terapia. de que terapia é inacessível. É só pra quem não tá é. mal, É. pra quem tá A maluco. psicanálise porque mesmo, tá- ela tem Já tem uma- esse conceito. Ela Tem ainda que tem fazer, uma né? visão muito elitista da psicanálise, Sim. por exemplo. E a gente precisa desconstruir essa percepção. A psicanálise hoje ela é acessível para todas as pessoas. Afinal de contas, todos nós temos conflitos que precisam ser Todo resolvidos. mundo precisa. Não né? existe um ser humano É que não verdade. tenha um conflito. Porque, verdade. inclusive, Muitos. é função Eu da sou nossa conflito em infância pessoa. nos frustrar. É função da nossa mãe nos frustrar. E aí eu falo, por exemplo, se tudo der certo, ou se tudo chega, caiu a Opa! cabeça. A cabeça do negócio caiu, a cabeça do negócio. É, agora, quando Soltou. desencapa, é que Olha é o perigoso. meu. Olha,
Olha o meu ato falho se manifestando. Eu tô aqui, mas Esse aí, ele já tá. Eu percebi que Rafa gosta de desencapado. É o subconsciente. Agora você se ferrou. Você foi dar a deixa e agora eu quero ver como é que você vai Mas, sair. gente, ele vai pegar. Aí Você reparou que ele já estava eu tenho tocando, uma né? preferência Já por uma tava. cabecinha Porque próxima a mim. ele é então todo eu tenho- oral, né, gente? Eu deixei observado o que ele tá falando e tá sempre aqui assim, ó. Alisando a Com cabeça. muito cuidado. A gente vai falar dessa oralidade. É até difícil voltar a falar sobre a mãe. Tô falando da cabeça, volta A a falar culpa sobre sempre é a da mãe. Sempre é da mãe, A não. culpa sempre é da mãe. E a gente culpa fala não é assim sempre que é da mãe. importante a gente analisar isso, porque a gente vai falar que se tudo correr como deve correr, a relação de mãe e filho, ela vai terminar em separação. Ela precisa terminar em separação. Eu tô Tem nessa que etapa. Então, É, então não tem separado. como a gente não ter trauma, porque a gente é frustrado desde a infância e a gente precisa ser frustrado. Para que a gente entenda que a gente Claro. não é o centro da atenção. As Das pessoas atenções. narcísicas, por Perfeito. exemplo, Uhum. elas talvez tenham esbarrado em algumas questões dessas frustrações porque elas não saíram daquele narcisismo primário, onde o bebê chora, esperneia para ter o carrinho, o brinquedinho, Pra o chamar doce. atenção. Então, ele é o centro das atenções. Então, quando eu vou questionar ou eu vou podar, ele se sente extremamente ameaçado e aí vem as crises. É a Então, primeira existem frustração da adultos vida. que amadureceram fisicamente, mas continuam sendo crianças. Conheço vários. Arrasou demais. Conheço bastante É, pessoas. e vai assim. transmitir isso pro resto da vida, né, Rafa? Porque Sem se dúvida. você não curou isso lá, ou se você não trabalhou isso em terapia quando você é um adulto, você vai passar sua vida toda sofrendo E você e passa isso. repetindo esses modelos. Os Né? seus filhos, Repassando, você é. vai repassando. Porque você tá ali guardado com aquilo e achando que aquilo ali é o certo. É o correto a ser feito. É isso aqui. Minha mãe me ensinou, me passou isso. E por muitas vezes até não passou, mas você desenvolveu isso. É só meu. Esse mundo aqui é meu, tudo meu, eu posso tudo. E aí você passa isso pro seu filho passa pro seu filho e a gente vai criando uma geração. Parece que não sai de- dessa zorra aí. É disso que a gente Nossa fala, de Senhora. quebrar o ciclo. Tem que quebrar. Tem uma imagem, vocês pesquisam na fonte de pesquisa lá no próprio Google, vocês veem que tem uma imagem que tem assim, o bisa chamando o avô de burro, o avô chamando Do- o pai de burro É e o assim. pai Pai chamando o filho de burro. lindo, de inteligente. Ah, Então é achei preciso que era que a um- gente decida quebrar esse ciclo. E aí a gente entra um pouco nesse processo da família mesmo. É se perceber enquanto família e não necessariamente a construção do meu lar, da minha família, não precisa desse impacto social, cultural dos meus antepassados, da minha geração, né, anterior a mim. Então eu preciso realmente repensar esses conceitos. E eu acho que a Vamos gente lá, está nessa era também da comunicação, né? Porque Tem você que precisa tem falar que sobre falar. isso. Se a gente não começa a falar, se a gente não fala sobre sexualidade masculina, se a gente não fala sobre os problemas, se a gente não fala sobre terapia, falando isso, aconselho, gente, vai fazer terapia. Todo pelo mundo amor de precisa, viu? De perto ninguém é normal. Todo mundo é. Vamos Ninguém fazer é. terapia para melhorar esse Como mundo. é o nome daquele exame? Que Bora agora me fazer. faltou o nome do exame que o homem faz Exame de toque de retal. toque retal. Ai, da dói. próstata. A pergunta que não quer calar. Dói o exame de toque retal ou vicia? O que dó. Rafa já fez, não, né? Não, É muito novo, 29? É Quer novo, dizer, é. isso. Ele é muito Já jovem. não. Não com a finalidade. Pera aqui. Pausa. Captou? Peraí, Captou? Fisioterapia pélvica para homens. Para o sexo anal, como funciona? Ela notou isso, ela notou. É Para o perguntinha. sexo anal. Vamos lá. Vamos falar o exame de sobre toque isso. dele é com o mais exame de dinheiro. toque retal não dói. Não dói. O que dói é você passar por um processo de quimioterapia, um processo de cirurgia para retirada de uma próstata, porque de um câncer de próstata, né? Comparando. O que dói são as dores emocionais e físicas que a gente tem diariamente. O que dói é ter Perfeito. filho, é Perfeito, parir. perfeito, O que perfeito. dói é o próprio processo de cólica menstrual. Isso dói. Demais. E o Mas preconceito, acima de tudo, o toque dói. retal, ele é extremamente necessário, seguro e é indolor. O máximo que o homem pode sentir é um certo desconforto, porque existe um dedo introduzindo numa região e que realmente, se o homem nunca teve contato, por exemplo, naquela região, óbvio, é um local completamente desconhecido. Inabitável. Então, Não, vai incomodar um pouco, Inabitável mas é não algo é a que palavra. bem brevemente se finda.
se comparado à importância de fazer. Tem que E aí, quebrar isso. A minha perguntinha, Wanda, que você perguntou, Vai, se da você sua disse amiga da- ou é sua? do Não, seu pergaminho. Tem a pergunta dela. Essa é né? minha. Essa é sua, Essa cara. é a sua Fisioterapia mesmo. pélvica para... Anal. Mito ou verdade? peraí, que ele não respondeu. O câncer Calma, de próstata não mata, é Peraí, que verdade? ele não respondeu a minha pergunta, não, gata. Ai, desculpa. Gente, esse é o Calma. primeiro programa que elas brigam. Fisioterapia pélvica para... O sexo anal o facilita? sexo anal. Ela quer falar de Óbvio. sexo anal. É porque é um assunto interessante. A Bora fisioterapia, Eu não tenho nada contra, não. ela tá não preto. tem... Tô boa, assim. Wanda não é o local de fala dela, eu acho. Só acho. Representou. Mas é assim que a gente tira a verdade do outro. O inconsciente está aí. ó. É o meu subconsciente. Peraí, Só vamos uma voltar para a pessoa, fisioterapia Vai, pélvica, por é. favor. A fisioterapia pélvica, além da função da reabilitação física, ela também é muito esclarecedora, porque o indivíduo ele vai entender todo o processo que envolve a sua sexualidade. Então, se o indivíduo ele compreende a forma correta de praticar o sexo anal, obviamente ele vai praticar de uma forma mais segura. Porque Prazerosa. quando a gente fala do sexo anal, antes do prazer, e aí eu estou falando individualmente, enquanto profissional de saúde, a gente preza antes do prazer pela segurança. Então, não adianta ser prazeroso e colocar a minha saúde em risco. Perfeito. Né? Óbvio, o prazer ele precisa acontecer, mas Com ele pode certeza. acontecer com a segurança também. Então, quando você está ali na fisioterapia pélvica, você fala, olha, eu quero começar a praticar o sexo anal. E aí? Existem dicas ou intervenções que podem ser feitas? Existem. A gente pode trabalhar o fortalecimento dessa musculatura, inclusive não só do assoalho pélvico, mas a gente pode trabalhar até os esfínteres anais, que são Olha, importantes, muito importantes. Eita, Mas, uma Já que amiga a minha gente já sabe volta que aqui. uma penetração sem lubrificação, ela pode gerar fissuras no ânus. E aí, sim, é aquele indivíduo que sente ardência no pós, é aquele indivíduo que pode sangrar depois, quando vai fazer fezes, e aí aquela fissura aberta, que são pequenas rachaduras nas pregas anais, elas podem sangrar, e aquele indivíduo ele vai criar um trauma. De praticar o sexo anal. Fora Então, a questão de saúde. Saúde, né? né? fora a questão de saúde. A lubrificação, ela é indispensável. Agora, a lubrificação Pelo amor de Deus, pessoal, vamos falar sobre isso. Vou olhar pra câmera, tá? Por gente? favor, aqui Diga- sua câmera aqui, Rafa, aqui é a sua. Aqui. Venha. E aí, Caio, eu vou pedir pra você dar um zoom só aqui no meu rosto, para as pessoas lerem até os meus lábios. Porque Adorei. lubrificação, pessoal, não é saliva, não é azeite de oliva extra virgem, não é azeite de girassol, não é hidratante Monange, ó. Monange patrocina. Adorei. KY Utilidade pública isso. KY usa Perfeito. esse negócio. Lubrificação é lubrificante à base d'água. Ah. O KY, Não existe é o KY. cuspe, vale ressaltar. farmácia Existe vende. Né, esse pra gente- KY, ele tem uma formulação à base d'água. E existem vários outros, porque o Camed, inclusive. E aí você vai na farmácia, a primeira coisa que você vai olhar lá, pessoal, é lubrificante à base d'água. Pronto. Comprou lubrificante à base d'água, lubrificou a região anal, lubrificou a região peniana, agora é ser feliz. Ela Deixa eu- colocou uma na amiga minha lista quer dela, saber. Colocou- Lembrando, Olha, preservativo. E a gente não está Sempre. falando só por uma questão de. A gente não está falando só por uma questão de doenças de IST, são infecções sexualmente transmissíveis. A gente está falando de outras questões também. O ânus é uma região cheia de De micro-organismos, de bactérias, de fungos. Então, aquela região ali, obviamente, não é uma região propícia para o sexo sem preservativo. Ou Além seja, das Ai, que susto, ISTs pensei que que você ia são- dizer que não é propício para É o importante sexo. lembrar também das preliminares, né? Porque Vamos, facilita. aí agora é que vem a coisa. Já coloquei aqui o que eu preciso. Cada programa, Rafa, elas me dão o que eu preciso daquele programa. Agora Então, é o KY. O primeiro foi um vibrador. Sim. Esse outro foi um laser, uma depilação laser. E Isso. agora nesse seu vai ser fisioterapia anal. Preciso praticar. Fiz- Mas aí agora... Coloque É a pélvica, pélvica. porque a gente vai pegar. Pega A gente vai pegar o assoalho todo. Já pega a bexiga, pega o útero, pega crescer pelo anão, não sei por quê. Agora, uma amiga minha quer saber, porque, repare, quando fala de lubrificante... Ai, gente, pode usar aqueles que a Liz trouxe aqui? Que ela deu o kit pra gente? Pode. Aquele usar. que Foi tem... específico para o local? Se for a base É d'água, adormecedor, É, aqui, tem tá, uns aí. entendi. Uma amiga minha que me falou, não é que eu uso. beleza. Eu não uso. Existe a diferença do lubrificante
e do, por exemplo, o óleo Um para produtinho. massagem. Por exemplo, os óleos de massagem, aquele que fala assim, ele esquenta e esfria. Eita, tem. Aquele que é ice não sei o que você Tem. coloca, parece que tá soprando É verdade. uma pedra de gelo, com uma pedra de gelo. O que foi que você disse? Toma dos seus efeitos sonoros aqui do lado. Comprou, foi? Esses Ela vai fazer produtos, efeito. eles não são indicados para você usar no canal vaginal. O canal vaginal, ele é muito sensível. E muitas mulheres desenvolvem candidíase, inclusive, pelo uso desses produtos. Assim que eu como não aquelas uso. bolinhas explosivas. Deus é mais, tenho medo daquela Aquilo é pra coisa, você não massagem. sabe. Aquilo você coloca na pele. Não, Fizeram um parece que tá usando negócio, diferente. fizeram um negócio errado. Foi. Então, É esses que diferente. esquenta e Enfia lá esfria, e deixa. você coloca na região, dá uma sopradinha para esquentar e esfriar e só. E Não depois- coloca, não coloca lá dentro. Como é que volta Pelo a falar amor sério de depois Deus. de Wanda A gente tá falando sério. A gente tá falando. São assuntos Então, sérios. deixa eu fazer aquela pergunta da minha amiga, então, né? Porque ela Vá, também quer saber, já faça. que a gente tá falando de sexo anal. É aquela que essa você- risada. É Não. porque você já fez essa Eu quero pergunta saber antes. por que os homens têm essa tara, esse tesão, essa coisa toda com sexo anal. Ó, Deixa Porque pra- você riu, Caio. Caio. Por que você deu risada? Não acredito. É Caio, verdade ou não é verdade? Caio tem que ser citado, então ele foi lembrado nesse momento. gente, entenda uma coisa. Até pix fazem, sabia? Ai, então a gente volta lá pro primeiro programa que tá rolando pizza. Uma né? dica, mulheres que estão precisando, obviamente, de um presente, de um pix, de uma roupinha nova, uma coisa assim, né? Sim. É só prometer com 5 dias de antecedência. E aí você vai, Gostei da dica. fazendo pequenos lembretes durante a semana. A Isso vai gerar no relação. homem um processo de ansiedade pela vivência, que a gente chama de ansiedade pela vivência. Dá Isso vai fazer dicas. eles cometerem loucuras. Até chegar um dia, Até eles o vão... Pix, amadas. Até o Rumo dia. ao Pix, meninas. Obviamente, não necessariamente a sua fonte de renda Não, vai pelo ser amor o de kill. Deus. Né? É a cereja do Ou bolo, pode né? Um ser, a negocinho- gente não condena. A gente não julga, não. De forma nenhuma, mas assim... Valoriza, amiga, valoriza. Valoriza assim, que o negócio é que, caro. por que existe tudo isso? Porque se construiu um estigma durante muito tempo sobre isso. E esse debate ele foi aberto de muitos anos para cá, que a gente não está falando de sexo anal hoje. É. O sexo anal é praticado desde quando o Brasil ele foi descoberto, desde a época de Cristo. Né? O sexo anal ele é praticado. Só que não se fala sobre isso. Ainda é um tabu. Então, eu vou dizer para vocês uma coisa Tem que eu muito tabu. preciso que vocês compreendam. Tudo aquilo que é inacessível, que traz para a gente uma visão de inacessibilidade ou de proibição, nos traz uma curiosidade. Um desejozinho, Então, quando eu né? estou... Aí eu vou perguntar para o Caio. Ô, Caio, Caio, com você agora. Lascou, Caio. Segura. Ô, Caio, eu vou fazer uma analogia, tá? Pra não te colocar numa situação constrangedora. Caio, você come... Obviamente, o arroz e o feijão ele é delicioso. Faz parte da cultura alimentar Ele entende do comida. brasileiro. Ele- Mas você come arroz e feijão todo Todo santo dia. Todo santo dia. Se uma vez por semana aparece uma lasanha suculenta... Mas o a gente come por comer? Não. Não. A gente vai comer uma deseja. lasanha. A Lambe gente os olha beiços. para a lasanha de uma forma diferente. mete o A gente dedo diz, não e- vejo a hora de chegar domingo para eu sair do arroz e feijão e para uma lasanha. Vou comer Entendem? lasanha. Então, assim, Frango assado, um negócio. trazer essa questão que hoje, obviamente, a gente tira essa proibição e diz que tudo é possível. Tudo é possível. O sexo anal ele é possível e ele pode ser feito, né? Você tá rindo, Eu acho que Preta? vale muito do que o casal tem como acordo ali sexual. Ai, vou até mandar uma Entre mensagem quatro parênteses, aqui. Vale tudo. Vocês terminam Vale tudo, aí. né? Desde que seja consensual, Vale acho tudo. que é importante mesmo. A gente tem o quê, Caio? 10 minutos agora? Só. Faltam 10 minutos. É aquele Oi, momento amor, de tudo bom? mostra a rede Deixa eu te social. falar, tem um negocinho pra gente fazer. Um Vamos sexo falar. ou uma lasanha pra gente comer. Opa, o inconsciente se manifestando. É. Viu? Ela já tá Viu? mandando áudio. Ela tá Ato precisando. falho. Oi, vida.
como é que você tá? Né? Tem um Rafael, negocinho tem pra muito te assunto, mostrar. né? Mas a gente só tem 10 minutos agora. Infelizmente, eu vou E ter que aí, desligar. Mas vamos falar das redes sociais do Rafa. Opa! Ah, Vamos as lá, redes vamos sociais. lá. Essa é melhor. Adoro. Trazer aqui. Vamos. Porque ele O tem arroba, porque o seu contato tá aí também, né? Tá tudo aí, né? Pronto. A gente Tem vai aqui, divulgar peraí. agora. Quer marcar uma fisioterapia pélvica? Ah, vamos falar Já sobre sabe, isso, né? sobre essa coisa do marcar onde a gente pode encontrar as são Os sessões, serviços. não, são consultas. Sim. São consultas. Eu falo que eu amo a fisioterapia pélvica porque ela me colocou em um lugar não tão convencional. Existe ainda hoje, a gente vem quebrando muitos paradigmas, que é a figura masculina numa área tão feminina que é a fisioterapia pélvica. E eu descobri que as mulheres se sentem muito à vontade comigo. E isso tem me feito muito feliz. Então, eu sou o único fisioterapeuta pélvico masculino em toda a região, todo o Baixo Sul. Que legal. Eu acho que, se não me engano, eu não conheço nenhum fisioterapeuta pélvico masculino, nem em Santo Antônio, nem em Ilhéus, não conheço, em toda essa região. A gente tem muitas mulheres, então 99,9% são mulheres, né? E o bom é que eu recebo muitos homens porque eles se sentem atraídos pela figura masculina no sentido de se abrir por ser homem com homem. Eles devem pensar que compreendem melhor a disfunção do que com as próprias mulheres. Faz sentido. Então, o meu Olha perfil... que coisa linda. Olha Fala que seu lindo. arroba. Na verdade, deixa eu explicar o meu perfil para vocês. FT. esse. FT. Vai O avançar. FT é o quê ali? O meu Porque perfil, depois do arroz assim, com feijão, ele ficou as pessoas abalado. têm uma ideação de construir um perfil de Instagram profissional e Instagram pessoal. Só que eu entendo que eu sou um ser humano só. Eu sou Rafael, fisioterapeuta, eu sou Rafael, professor, eu sou pai do Tobias, meu cachorrinho. Ai, coisa mais linda. Eu gosto de praia, eu gosto de mar. Então aqui vocês vão encontrar profissional, pessoal. E para mim não tem Garoto problema. Porque modelo as pessoas, também, né? que as Modelo, pessoas se identificam com o que é real. Perfeito. Obviamente, o real para mim é mostrar toda a minha vida. Ai, também. Eu gosto de mostrar tudo. Tomo Olha aí, cachaça, ó, trabalhando. Propaganda, Lá, viu? olha lá, ó. Conversa Olha, lá. não falei que eu tenho Gestão é prova. Conversa lá, porque da próxima não Tá vai vendo? aparecer assim. Alô, câmera. Calma. Tem que falar com a pessoal da comunicação de lá. Bora patrocinar o Vamos programa. conversar. Vamos conversar. Olha. Aí é um pouco das minhas rotinas de massa. conhecer a natureza. Ai, Sou Chapada muito é ligada. E é à preciso você natureza. estar bem para deixar os outros bem também, né? Os pacientes. E tem as coisas lá, Mas fala Rafa, aí, Rafa, tipo. seu arroba. Essa parte Arroba toda o quê? pra lá FT? é Chapada Diamantina. Tá igual meu filho Então, está assim. O ó. arroba, vamos lá. As dicas, tem dicas Aí ali. são dicas. É muito criativo o Instagram dele. Não, e eu gostei dessa coisa do Gostei. unificar o pessoal e o profissional, porque difícil nós mesmo somos de isso. separar, né? Rafael Freitas. Isso, É, esse. FT. Rafael vem de fisioterapeuta. Ah, lá já tem Tá. o quê? Contatos, tem Olha que gato que e-mail. é, gente. Muito Olha lindo, que gente. gato. É muito que lindo. A parte de estética íntima, inclusive, que a gente faz também. Clareamento, rejuvenescimento íntimo. Uma amiga Tá ótimo. minha tá Uma querendo super fazer boa. um negócio. Inclusive, quem não tem muito problema, pode procurar, né? Pra... Constipação intestinal. olhando pra ele. Já vai muito lá, gato, já não é muito lindo. bonitinho. Vamos é lá. Muito lindo. Gente, ó. Vamos 6 naquele minutos, cá entre a nós. gente vai- Rapidinho. Eu tinha uns mitos e verdades aqui rapidinho pra falar. Fazem enquanto eu Sair faço a no minha pouco. rapidinho. Rápido. Vai, Graça. Aquelas que as amigas perguntam, né? Masturbação vicia? A gente falou que queria falar sobre masturbação. Eu acho que Bem é que rapidinho. vicia? A masturbação, foi muito bom você pontuar isso, porque a masturbação, ela pode viciar associado ao vício à pornografia. A gente... A masturbação é saudável, mas a masturbação em si, ela entra no estágio de vício quando você começa... A masturbação em si, ela pode viciar quando você começa a substituir hábitos de vida diário, como trabalhar, se relacionar com as pessoas de carne e osso. Quando você ficar começa lá a só? trocar a vida real pela masturbação, diretamente associado à pornografia ou não. Então, isso pode ser tornado um vício, uma condição patológica. Mas a pornografia é o principal fator associado à masturbação. É muito interessante isso que ele falou. Demais. Demais. Tem uma amiga minha que não tá nem de carne e osso, não tá tendo tempo. Porque Quanto mais esse Uma vício. coisa é você se masturbar vendo um filme
pornô. Sim. Outra coisa é você ter uma relação sexual normal com uma pessoa Perfeito. normal de carne e osso. entendeu? E aí é Um uma minutinho diferença só que o nosso incrível. tempo está acabando, mas eu queria falar dessa questão da pornografia, porque a gente vem para um processo de construção na pornografia em que o indivíduo ele trabalha com a fantasia. Na pornografia, eu vejo que se reproduz na tela e eu imagino reproduzindo, eu imagino na situação coisa que é completamente diferente da vida real. Então, isso pode atrapalhar os homens e as mulheres na hora da vida real, do ato real. Muitos homens apresentam ejaculação precoce ou dificuldade erétil, porque a vida real é completamente diferente da vida pornô. Por favor, lembrem disso. A vida real é carne e osso, a vida real é limitação, a vida real é gosto, né? Então eu vou trabalhar Não é com o só que o outro soca-soca. quer. Não Não é é. só o que as telas, aquilo é Isso. construído, é um filme. É um Tem filme. pausas, tem cortes, então não tem como eu associar aquilo com a realidade, Perfeito. porque não é possível. Tem muita Então, gente que vamos lá. traz. Rapidão. Vai lá. Ah, então eu fiquei pegando nesse Cá caso que entre eu também nós, acabei como é Rafa em quatro paredes? Rafa? Entre quatro Eu vou- paredes. Essa já né? faz parte da sua rapidinha. Ah, É, minha rapidinho. Opa. Só temos 4. Como é? Como é? Eu Como é? odeio Conta pra rapidinhas, gente. mas vamos lá. você vai Rafa em de quatro vez em paredes. quando, é bom. Rafa em quatro paredes, eu gosto de derrubar as quatro paredes. Eu gosto de derrubar as quatro paredes e construir e deixar livre, sem muros e sem paredes. Eu gosto de possibilidades. Eu acho que as quatro paredes me limitam. Uau, Eu adorei. costumo falar que eu, em quatro Pra quê, né? paredes, eu costumo ser eu mesmo. E eu mesmo, eu sou um pouco de tudo. Eu falo disso, que nós somos um pouco de tudo. Então, falando de mim, Rafa é um pouco de tudo. Eu sou safado, eu sou extremamente ponderado quando preciso ser, mas em quatro paredes, para mim, não há limites. E é carrasco também. Eu já ia perguntar sobre isso, sobre leis e deveres na sexualidade. Pra Rafa, tem leis e deveres na sexualidade? Regras. Sexo. As únicas regras que se aplicam a mim onde os meus gostos só começam quando os gostos do outro estão de acordo com os meus. O meu direito termina quando o do outro começa. Então, é necessário, eu sempre respeito o que o outro quer, o que o outro gosta e adapto para o que eu quero, o que eu gosto. Então, a gente vai ponderando, vai adaptando e se eu for fazer tudo o que eu quiser também, ou se o outro quiser fazer tudo o que quiser, Vai dar bom isso a aí gente também, viu? não vai funcionar, porque a gente tem limitações. Existem coisas que eu Todo não mundo gosto. tem. Existem coisas que eu não Ninguém é um gosto. super fodão do sexo. Então a gente precisa realmente entender o que é que o outro gosta, o que é que eu gosto, e vamos casar um pouquinho do que cada um gosta e a gente Encaixar. complementa e encaixa perfeitamente. Rafa, Encaixa. você já recebeu muito assédio? Pequeno, grande ou médio? Tamanho do Olha, assédio. Qual o tamanho do assédio? os meus assédios geralmente são medianos. Assédios muito grandes não funcionam muito bem comigo. Por quê? Dentro das minhas variações, porque eu me considero uma pessoa totalmente flexível para ser assediado ou para assediar. Que educação, meu Deus. O meu assédio, para mim, o que me satisfaz é o mediano, porque eu não gosto de dor. Tem uma Dor emocional. A dor emocional no assédio não é O bacana. médio encaixa melhor, O né? médio encaixa melhor, o médio eu tenho mais não acredito que ele possibilidades. mais à vontade. Tem que terminar. Acabou. Sério, tem que terminar isso. Mas se for grande ou pequeno, não tem problema, porque o que importa é Saber fazer. saber usar. Habilidade, E se não souber, né, também do não tem assédio. problema, a gente Você ensina. Tá ligado? Aplausos pra esse professor, gente. Ele é muito técnico, eu adorei isso. Até pra ele Não falar o que ele... Ele traz dentro das Tá todo mundo possibilidades. tomando muita água aqui. Eu não sei porquê, gente. Que calor é esse? Finalizar pra você... Eu não queria finalizar. Também Eu não. não queria, juro por Deus. verdade. Mas a gente já pode pergunta- Vamos mandar vamos criar a versão do podcast A gente tem que vir só 5 horas seguidas, né? seria fantástico. A gente quer agora realmente agradecer, né? E a pergunta que não quer calar, foi bom pra você, Rafa? Bom. Pra mim não foi rapidinho, Ai, demorou. foi delicioso, foi muito bom, muito bom. Que bom. Superou as minhas expectativas. Na verdade, quando eu pensei em estar com vocês, eu já esperava que fosse dessa forma. Superou as minhas expectativas. Eu queria novamente agradecer a vocês pelo convite. Espero voltar mais vezes. Vai voltar. Parte 2 urgente. Parte Pelo amor de dois. Deus. Já vai marcar. Temos várias parte 2 aqui. Já tem Vai ficar várias continuando parte só com dois. os E eu que já não vieram. tenho dúvidas de que vocês estão construindo
um império para Eita. pessoas. Eu não estou falando só de mulheres, porque não são mulheres que vão assistir vocês. Perfeito. Mas ter 3 figuras femininas falando de temas que para muitos ainda podem ser tabus ou algo muito fechado e privativo, é para nossa realidade, inclusive no local onde estamos inseridos, em todo o Brasil de uma forma geral, é algo muito grande. Importante. Então, para pessoas grandes, gratidão por essas palavras. coisas grandes. Então, que o Arrasou. podcast de vocês, que o Cá Entre Nós, ele se expanda e que ele alcance aí, esbarre, ultrapasse os muros que a própria sociedade impõe, né? É Arrasou verdade. demais. Obrigada, Deixa eu Rafa, só mandar obrigada. um abraço aqui, eu tô com essa caneta desde a hora que eu cheguei, do Caroba Distribuidor Júlio. Tá Vamos vendo? patrocinar o programa. Alô, Júlio, Ó, meu querido. Caroba Distribuidor da Cadista. A gente vai mandando alguns recadinhos também. Ai, Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal da Bless também, que hoje o cabelo... Uma patrocinada, é isso? Vai, manda Não, bem. eu tô sim. Sunset. Alô, pessoal do Mega Chique, que sempre manda o lanche. Muito obrigada Mega pelo lanche Chique de é hoje. O almoço. Tá ótimo. O Gi, ótimo. o Gi tá na Jura. Alô, Matheus, também. Tudo certo. Bora, Peralta, Ótimo. restaurante Peralta. Vamos lá, gente, fazer o nosso brinde, beijo. Rafa. Espero que você volte mais vezes. Também Aí tá. Foi gostoso. Saúde. Sexualidade, abertura de canais. Cá Entre Nós. Foi muito gostoso. Obrigada. Beijo, gente. Valeu, Rafa.